Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, o Evangelho, Lucas, capítulo 6, versos 6 ao 11. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e fariseus, buscando um motivo para acusar Jesus, observavam-no para ver se faria uma cura em dia de sábado. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: eu vos pergunto, o que é permitido fazer em dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? E passando a olhar sobre todos eles, disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles, porém, se encheram de raiva e começaram a discutir entre si o que fariam contra Jesus. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, continua o Evangelho de hoje discutindo com Jesus, os fariseus, acerca da lei do sábado. Escutamos sexta-feira, no sábado, né? Na liturgia de sábado, Jesus dizendo: olha, eu sou o Senhor do sábado. É preciso superar o legalismo. E hoje, de novo, o mesmo tema. Agora, hoje tem uma situação mais dramática, porque diante deles tem um ser humano. Um ser humano que não pode estender os braços para o céu para louvar a Deus. Um ser humano que não pode trabalhar com as mãos para viver com dignidade. Um ser humano que tem a vida diminuída pela enfermidade. Está ali, diante deles, aos olhos de todos. E todo mundo olha para aquele homem. O que Jesus vai fazer? E Jesus pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Claro, fazer o bem. Claro, salvar a vida. Jesus não tem dúvida e por isso faz. Salva a vida. Cura o homem. Devolve a ele a plenitude sabática. Porque o sábado, na lei judaica, representa a plenitude da criação. Não é assim? E Deus criou tudo e descansou no sábado. O sábado é a plenificação da obra de Deus. E aquele homem, com a mão seca, ele estava uma obra inacabada. Jesus, ao curá-lo, plenifica, termina a obra de Deus naquele homem. E ele agora pode louvar a Deus. Ele agora pode viver com dignidade. Porém, os adversários de Jesus, cabeça fechada, presos ao legalismo, ao invés de ficarem felizes, agora querem matar Jesus. Eles, porém, se encheram de raiva e começaram a discutir entre si o que fariam contra Jesus. Como é feio, né? Quando nós, dentro da igreja, não abrimos o coração para o bem dos outros, não nos alegramos com o bem do outro. Como é feio quando nós, dentro da igreja, não queremos
o bem das pessoas. Quando nós, presos a esta ou aquela lei, não reconhecemos que a lei maior é a caridade. Portanto, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos faz pensar como estamos vivendo as leis, as doutrinas da nossa igreja, para fazer o bem, para salvar a vida ou para justificar o nosso preconceito, a nossa exclusão. Na hora do discernimento, o que pesa na nossa balança? É a caridade, é o amor pelo outro? Ou o legalismo, a letra fria da lei? Como estamos vivenciando a caridade como a lei suprema? E aí talvez vale a pena reler um escrito do Papa Francisco sobre a misericórdia, que ele diz: olha, se você pecar por exagero de misericórdia, quando chegar lá perto de Deus e Jesus perguntar: você exagerou um pouquinho na misericórdia. Aí você diz a ele: eu aprendi com o Senhor, que também era exagerado em misericórdia. Ou seja, é melhor errar pelo excesso de amor, de caridade, de misericórdia, do que ficar preso ao legalismo que diminui e mata a vida. Que o Senhor nos ajude a fazer um caminho de muita liberdade diante das leis, das doutrinas, buscando sempre colocar a caridade, o amor pelo outro, o serviço pela vida como a lei suprema da nossa vida, do nosso caminho de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.